Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês uma lista das 10 coisas mais queridas e colecionáveis pelas amantes de vintage. Bolsinha Goblin, bolsinhas de tapeçaria francesa que existem desde o século XVIII. Foram produzidas durante anos e é por isso que elas fazem tanto sucesso no universo vintage, porque além de lindas, elas carregam história. Meu sonho, sempre sonhei em ter uma bolsa dessa, sabe? De ter uma Goblin de verdade, vintage. Só que até o ano passado elas custavam no máximo 150 e hoje em dia elas estão custando aí numa média de R$ 400. E assim, né, eu pagar R$ 400 em uma bolsa só, eu teria que vender um dos meus rins. E partir de agora eu ia ter que viver só com um dos rins, por causa de uma bolsa. Então assim, não vale a pena. Que seja uma bolsa muito, muito linda. Tô esperando assim, aqui é a minha cara, sabe? A que foi feita pra mim. E aí sim, eu acho que eu pagaria R$ 200 nela, vai. No dia que eu conseguir a minha Goblin, eu vou mostrar até aqui no canal. Conjunto de toucador. Os conjuntos de toucadores que são antigos, tão antigos quanto as bolsas de Goblin, eram conjuntos completos para se usar em uma penteadeira. Então eles vinham com espelho, pente, frascos de perfume e tinha uns que era tão completo que vinha até com uma pinça, lixa. Com o passar dos anos, a indústria dos cosméticos percebeu que valeria mais a pena vender tudo separado em vez de conjunto, porque quando a gente compra as coisas separadas, a gente acaba gastando mais, né? Tocadores até os anos 80 eles ficaram bastante incompletos, ou seja, só vem o espelho e o pente no máximo. E de lá pra cá eles nem vendem mais, nem são mais feitos, então por isso que eles são raros. Ele sim, é um dos meus maiores sonhos ter um conjunto completo. É muito difícil de você achar um, porém se você achar, vale a pena assim você pagar de, sei lá, de 400 para mais de R$ 400, porque geralmente eles vêm com bastante coisa. Toys dos anos 50. Os anos 50 são anos super colecionáveis, incluindo os brinquedos, que eram muito, mas muito fofos, porque eles eram inspirados no grande sucesso da Disney, o Bambi. Por isso que alguns deles, alguns personagens, eram um gambá, um coelho, um cervo, uma ovelha. Se tivesse noção o quanto eu sou apaixonada por esses brinquedos, vocês não têm ideia. Isso que eu tô mostrando pra vocês aí é o que eu chamo de santuário vintage. Se você tem um santuário vintage, você precisa ter um toy dos anos 50. E como eles são muito raros de encontrar, tipo, aqui no Brasil é muito difícil. Tem umas lojas gringas aí no próprio AliExpress ou no Shopee, que você consegue encontrar algumas que reproduzem brinquedos parecidos com os dos anos 50. Mas eu acho que para você conseguir encontrar mesmo um original da década, eu acho que só lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito difícil, sabe? Eu já tentei, tipo assim, sério, os que eu queria eu não achei. Dos anos 80. Assim como os anos 50, a infância dos anos 80 também é muito colecionável, pelo fato de ter desenhos com personagens muito fofinhos, como os Ursinhos Carinhosos e My Little Ponies. Os brinquedos da Estrela também são um grande sucesso aí dos colecionadores. E claro, quando a gente fala de brinquedo, a gente não pode esquecer das Barbies, né? Então a Barbie de 81, 82, 83, até o início dos anos 90, as Barbies elas tinham esse estilinho único delas, né? Mas de lá pra cá, tipo assim, no final dos anos 90, as Barbies ficaram mais com um estilo mais normal, assim, digamos assim, né? Não tinha mais aquele estilinho tão assim característico da Barbie como era nos anos 80. Papéis de carta. Colecionar papéis de carta já era um costume dos anos 50. Só que uma coisa que a gente tem que perceber é que a arte dos anos 50 até os anos 90, ela foi mudando bastante. Então, quando você colecionava um papel de carta dos anos 50, 60, 70, 80, você simplesmente estava colecionando uma arte que representava aquela década. Mundins. Os Mundins são mais fáceis de garimpar, mas eu acho que a grande dificuldade de garimpar um Mundins é achar um que seja do seu tamanho, né? Por exemplo, eu uso 34 e 36, então assim, é bem difícil. E existe uma diferença gigantesca de um Mundins vintage para um Mundins atual. Se você tem dificuldade de diferenciá-los, é só você olhar a etiqueta. Se na etiqueta estiver escrito CGC, significa que é um jeans vintage. Tricôs e moletões dos anos 80. Os tricôzinhos e os moletões dos anos 80 têm suas características próprias. Eles são super fofinhos e quase sempre de tonalidades pastéis. E eu me lembro uma vez, um belo dia,
quando eu fui num bazar beneficente, onde todas as peças estavam por R$3. De longe, eu vi um tricôzinho bem fofinho dos anos 80, tinha um ursinho todo pastel. E aí, uma pessoa pegou na minha frente, instantes antes de eu pegar. Eu acho que eu fiquei chorando durante uns 3 dias por causa disso. Peças vitorianas dos anos 70. Nos anos 70 existia meio que uma nostalgia da era vitoriana. Então a costura, ela era feita com essa referência do século XIX, entende? Vê isso principalmente nos vestidos e nas blusinhas. Então assim, todo mundo tenta garimpar essas peças, sério, tipo assim, são as mais requisitadas, digamos assim. São essas roupinhas com inspiração vitoriana, só que foram feitas nos anos 70 até, sei lá, no iniciozinho dos anos 80. Jogo de chá de porcelana. Esse aí deve ser um dos garimpos mais preferidos de quem gosta do estilo vintage, porque além de úteis, eles também são super decorativos. E o legal é que eles são fáceis de garimpar, então você pode encontrar em qualquer antiquário da internet mesmo, do Instagram, no Mercado Livre, OLX, a gente sempre encontra esses conjuntinhos que cara, tipo assim, você pode gastar mais de R$500, vamos supor que você gaste mais de R$500. Mas é uma coisa que você vai usar bastante e você vai poder guardar para sempre. E é lindo, tem coisa melhor. E por último, tudo que envolve da Avon Vintage. A Avon antiga, Avon nos seus anos de ouro. A Avon era uma marca que eles produziam as embalagens de uma forma muito única, sabe? Tipo assim, era super personalizado. E era muito, mas muito, mas muito, muito, muito bonito. Quem tem um estilo vintage sabe do que eu tô falando. Quanto a Avon era, sabe, poderosa, bonita. Eu não entendo por que a Avon não faz mais, não tem a mesma força que ela tinha antes, sabe? Não tem mais criatividade como eles tinham antes. Eu digo assim, na qualidade das embalagens, sabe? Não do produto, porque eu acho que ainda continua a mesma coisa. Mas eles tinham aquela característica própria da Avon, era assim, sensacional. E aí, vocês concordam com a minha lista? Se vocês acham que eu esqueci de alguma coisa, é só colocar aí nos comentários que eu vou olhar. Se vocês gostaram, por favor, curte e comenta. Tchauzinho, até a próxima!